Quando a gente pensa em meditação, geralmente vem à cabeça imagens de calma, de tranquilidade, né? Mas e se por trás dessa quietude toda tivesse acontecendo uma transformação poderosíssima no cérebro e, acredite, até no nosso DNA? Pois é, a ciência moderna está começando a mostrar que os efeitos dessa prática milenar são muito mais concretos e surpreendentes do que a gente imaginava. Então, a grande pergunta é: o que a ciência realmente diz sobre a meditação? Vamos deixar um pouco de lado as suposições e olhar para os fatos, sabe? Exames de neuroimagem, estudos clínicos, dados concretos. A resposta, como a gente vai ver, já está mudando o que a medicina e a neurociência entendem sobre essa conexão incrível entre mente e corpo. Para começar, a gente tem que entender uma grande mudança de perspectiva. A meditação saiu daquele campo do eu acho que funciona para mim e entrou de vez no campo do nós podemos provar que funciona. Hoje, os efeitos não são só relatos pessoais, não. São evidências ali, concretas, que dá para ver em exames e medir em laboratório. Bora começar nossa viagem pelo órgão mais complexo que existe, o cérebro. É aqui, na nossa central de comando, que os efeitos mais impressionantes da meditação começam a aparecer, de um jeito que a gente consegue ver e que dura. A palavra-chave aqui é neuroplasticidade. Pensa o seguinte: o nosso cérebro não é uma pedra, algo fixo. Ele é mais como argila. Ele pode ser moldado, reorganizado pelas nossas experiências. E a meditação, como a gente vai ver, é uma das ferramentas mais potentes para a gente esculpir essa argila de forma intencional. Vamos ver isso na prática. Primeiro, a amígdala. Ela é tipo o alarme de incêndio do cérebro, aquele que dispara em qualquer sinal de perigo. A ciência mostra que meditar ajuda a recalibrar esse alarme, sabe? Deixa ele menos reativo. O resultado prático disso? Ao invés de pânico, a gente ganha um espaço para ter uma resposta mais calma e pensada diante do estresse. Ao mesmo tempo, a meditação vai lá e fortalece o chefe do cérebro, o córtex pré-frontal. Essa é a área responsável por planejar, tomar decisões, controlar os impulsos. É como se a gente levasse nosso centro de comando para a academia, sabe? O resultado é mais foco, mais autocontrole e mais inteligência emocional. E a transformação não para por aí, não. O hipocampo, que é a nossa central de memória e aprendizado, também sai ganhando. Estudos mostram que o volume dessa área pode aumentar em quem pratica, o que é fundamental, porque o estresse crônico tende a encolher e danificar justamente essa região. É como construir um escudo para nossa memória. Ok, já vimos a estrutura do cérebro. Agora vamos mergulhar na química do nosso corpo. Porque o que acontece na nossa mente não fica só lá. Reverbera pelo corpo todo numa cascata complexa de sinais químicos. Olha só esse gráfico. Ele mostra um dos efeitos mais claros: a queda do cortisol, o famoso hormônio do estresse. Repara na primeira barra, bem alta, representando uma pessoa sob alto estresse. Agora, olha a barra do lado, depois da prática de meditação. A diferença é enorme, né? Essa diminuição tem um impacto direto no nosso bem-estar geral. Mas como isso acontece, afinal? Bom, a meditação ajuda a regular o sistema de resposta ao estresse do corpo. Basicamente, ela desliga aquele alerta vermelho que às vezes fica ligado o tempo todo. Em troca, ela aciona o nosso sistema de descanso e digestão, que é como se fosse o freio natural do corpo, que ajuda a gente a relaxar e se recuperar. Agora, a gente vai para a fronteira da pesquisa científica. Vamos descer para o nível mais fundamental do nosso corpo, as nossas células. Essa é uma área de estudo super nova, mas o que já se descobriu é sinceramente extraordinário. É aqui que a coisa fica fascinante. As evidências sugerem que a meditação pode influenciar a epigenética. Calma, não é que ela muda os nossos genes, mas ela pode alterar quais genes são ligados ou desligados. Pensa nos interruptores de luz. A meditação parece que vai lá e desliga os interruptores dos genes ligados à inflamação. E tem mais. Alguns estudos já apontam para um aumento da telomerase, uma enzima que protege as pontinhas dos nossos cromossomos, algo diretamente ligado à saúde e ao envelhecimento das células. Ok, saímos lá do nível celular e agora a gente volta para o nosso dia a dia. Porque toda essa biologia complexa precisa, no fim das contas, virar um benefício prático, tangível. Como é que essa transformação toda se manifesta no mundo real? Os benefícios para a mente são bem diretos. A prática ajuda a acalmar a tal da rede de modo padrão, que é basicamente a rede do cérebro responsável pela nossa divagação mental. Sabe aqueles pensamentos que ficam voltando sem parar? Então, o resultado é um foco mais nítido, uma capacidade maior de se concentrar numa tarefa e até melhoras na memória de curto prazo. E esses benefícios todos têm aplicações clínicas muito claras, documentadas.
Protocolos baseados em mindfulness, por exemplo, já são usados para reduzir recaídas em casos de depressão, para ajudar pessoas a gerenciarem a dor crônica e como uma ferramenta poderosa contra o estresse e o burnout. É sempre importante lembrar, como uma terapia complementar, claro. Certo. A gente chegou naquele momento de juntar todas as peças do quebra-cabeça. A gente viajou pelo cérebro, pela química do corpo, pelas células e pelas aplicações práticas. Agora vamos consolidar tudo isso para ter a visão do todo. Essa tabela aqui conecta todos os pontos. Olha como tudo se encaixa. No nível emocional, a gente acalma a amígdala para ter mais resiliência. No fisiológico, regula o estresse para baixar o cortisol. No cognitivo, fortalece o córtex pré-frontal para ter mais foco. E vai até o nível molecular, influenciando nossos genes. Dá para ver como uma única prática gera um efeito dominó positivo por todo o nosso sistema. Se tiver uma ideia central para a gente guardar de tudo isso, é esta. A ciência nos mostra que meditação não é só um relaxamento passivo. É um treinamento ativo. É um exercício para a mente, tão deliberado e sistemático quanto ir à academia para fortalecer o corpo. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão. Se a nossa mente, através de uma prática como a meditação, tem o poder de alterar fisicamente a estrutura e a função do nosso próprio cérebro, isso nos leva a uma pergunta muito profunda. Qual é, então, o verdadeiro limite do nosso potencial?